E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Volkswagen Jetta, esse sedã médio da marca alemã que disputa um segmento muito disputado. Ele tem como principais oponentes o Toyota Corolla, o Honda Civic e o Chevrolet Cruze, são os três principais. E o Jetta, nessa nova geração, vem conseguindo ficar ali entre o terceiro e quarto lugar, às vezes à frente do Cruze, às vezes atrás, mas bastante distante ainda do Honda Civic, que é o segundo, e do Corolla, que é o primeiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Jetta e tentar entender essa nova geração, saber se ele tem condições de subir no mercado, de vender mais, quais são as virtudes, as qualidades e os eventuais defeitos dessa nova geração do Jetta. E espero que vocês gostem. Vamos lá, vem com a gente. Essa nova geração do Jetta, ela é baseada na plataforma MQB, que é uma plataforma modular da Volkswagen, que a partir dela foram desenvolvidos praticamente todos os modelos atuais, tanto da Volks, quanto da Audi, quanto da Seat, da Skoda, enfim, todas as marcas que fazem parte do grupo Volkswagen. Isso, por um lado, garante muita qualidade construtiva ao Jetta. Ele é um carro que você percebe nos detalhes que é um carro muito bem feito. É uma plataforma que alia uma estabilidade muito boa, um bom espaço interno, uma dirigibilidade acima da média, segurança. Ele é um carro que obteve 5 estrelas em todos os testes dos crash tests realizados tanto no Brasil quanto na Europa, e isso credencia o Jetta a ser um dos melhores do seu segmento. Agora, o que é que esse carro tem de legal, de diferente em relação à geração anterior? Praticamente tudo. O carro é novo na estrutura, na suspensão, na direção, no estilo, no acabamento, e muito mais próximo da linha global da Volkswagen. Essa versão aqui que a Volks nos emprestou é a R-Line. É um carro que custa de tabela hoje R$120 mil, R$119.990, e que vem muito bem equipada. Ele tem faróis de LED, faróis Full LED na dianteira, faróis de neblina. O farol de neblina funciona também como luz de posição em curvas. Ele vem com rodas de liga leve de 17 polegadas, com pneus 205/50. Esses pneus são mais altos do que os pneus Aro 17 da geração anterior. Com isso ele se torna também um carro mais confortável. A versão R-Line tem esses detalhes, como essa plaqueta aqui, esse badge R-Line identificando a versão aqui, o retrovisor pintado de preto, o teto solar, que apesar de externamente ocupar aqui mais da metade do teto do carro, internamente o vão do teto é um teto solar normal, ele não é tão largo, e é um carro bonito, muito bonito, um carro moderno, mas que talvez no Brasil esteja enfrentando uma pequena dificuldade no mercado, porque ele é muito parecido com o Virtus, que é o 3 volumes da linha Polo. É um sedã inferior ao Jetta, em espaço, em motorização, em preço, mas que acabou ficando muito parecido, principalmente quando visto de lado e de traseira. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. O Jetta já estava pronto, já havia sido inclusive lançado na Europa, quando o Virtus chegou no Brasil. E só deixar claro que o Virtus, apesar de ter sido desenvolvido na Alemanha junto com os demais membros da linha Polo, ele foi finalizado no Brasil, o design dele. Então, na verdade, não é o Jetta que é parecido com o Virtus, e sim o contrário. O Virtus é parecido com o Jetta. Só que como no Brasil o Virtus chegou primeiro, acabou ficando o Jetta parecido com ele.
Na dianteira, os dois modelos até que não são tão parecidos, mas quando você vê lateralmente, você percebe que o Jetta é um carro maior. Mas quando vai para a traseira, eles são realmente muito parecidos. Então eu acho que a Volkswagen pisou um pouco na bola em fazer a traseira do Virtus tão parecida com a do Jetta. Os dois carros são bonitos, só que com a diferença que um custa de 60 a 90 mil reais, que é o Virtus, e o outro começa em 90 mil reais e vai até 150 na versão GLI. Então não é legal para você, como nessa versão R-Line, pagar 120 mil reais num carro e ele pode correr o risco de ser confundido com um de 60, 70, 80 mil, que é o Virtus. Mas impressões de estilo à parte, o carro é excelente. O que eu pude observar nesses 10 dias que eu estou rodando com o Jetta, com esse R-Line, é que a Volks preferiu mudar um pouco o conceito do carro. Enquanto o Jetta anterior era um sedã quase esportivo, que primava pelo desempenho, pela firmeza de direção, por ser um carro até certo ponto duro de dirigir, tendendo mais para a esportividade, esse novo Jetta ele se aproxima muito em termos de conforto, maciez, ao Corolla, que é o campeão da categoria. Então a Volks com isso provavelmente está querendo conquistar uma nova legião de consumidores aí. Aqueles que buscam num sedã médio mais conforto, não obrigatoriamente tanta esportividade quanto o Jetta anterior passava. É a sensação de esportividade na condução. Esse Jetta novo, mesmo nessa versão R-Line, que é, vamos dizer, uma versão um pouco mais esportiva do que a básica, que chama só 250 TSI, ou a intermediária, que é a Comfort Line, mesmo nessa versão ele é um carro muito gostoso de dirigir, puxando mais para o lado do conforto do que da esportividade. Então é uma proposta nova, que visa atingir novos consumidores, Jetta diferente do que era a proposta da versão anterior. No entanto, pessoal, isso não significa que o Jetta agora seja um carro mole, um carro bobo de dirigir, não é isso. Ele continua com uma excelente dirigibilidade, muito obediente, muito seguro, muito estável, mas agregou mais conforto e mais maciez ao rodar, se aproximando um pouco mais do Corolla do que do Civic. Hoje a gente pode afirmar que num extremo está o Civic, com uma pegada mais esportiva, um carro mais duro, um carro mais rude para quem quer uma pegada mais esportiva, mesmo que na versão 2.0 o Civic não desenvolva um desempenho tão bom assim. E na outra ponta o Corolla continua como referência em conforto. O Jetta, eu diria que ele se enquadra aí a meio caminho entre os dois. Ele é mais macio que a geração anterior, mas está distante em dureza em relação ao Civic e se aproxima mais da maciez e do conforto do Corolla. Tá? Os pneus 205/50, como eu falei ainda há pouco, eles contribuíram para isso, para o aumento do conforto, já que o modelo anterior, quando equipado com rodas 17, usava pneus 225/45. Então esse usa o pneu um pouquinho mais fino e um pouquinho mais alto, que ajuda também no amortecimento de impactos, imperfeições ao rodar, no trânsito, na cidade, na estrada. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de 200 km com esse carro e deu para perceber bastante a firmeza dele, da dirigibilidade, a boa resposta do motor em termos de aceleração, o bom consumo de combustível. Nessa viagem eu consegui médias de em torno de 11 a 12 km por litro, rodando em torno de 110 km por hora, não deu para andar muito mais que isso. E com um nível de conforto muito satisfatório, com 4 pessoas a bordo.
né? Retomadas de velocidade muito tranquilas, muito seguras. Esse motor 250 TSI, que é um motor 1.4 turbo, ele entrega 150 cavalos e 25 kg de torque. Então, nesse ponto, ele está à frente de alguns concorrentes, principalmente com relação ao torque. Em potência, nem tanto. O Corolla é um pouco mais potente, o Civic Turbo é um pouco mais potente, o Cruze equivale na potência, mas em torque o Jetta está na frente. E o torque nada mais é do que a capacidade de acelerar e retomar velocidade. Então, para a dirigibilidade do carro, para o dia a dia do uso do carro, é muito mais importante o torque do que a potência. E com a vantagem que esse torque do Jetta, ele está disponível já a partir de 1.500 rotações. Quer dizer, é quase em ponto morto, o Jetta já tem essa disponibilidade de torque para acelerar e retomar a velocidade. E isso é que torna o carro tão agradável de dirigir, tão bom nas respostas do acelerador. Vamos falar agora um pouquinho do interior do carro, onde as mudanças são muito significativas também. O espaço interno continua muito bom. Essa versão vem com bancos de couro de série, câmbio automático de 6 marchas, controles do computador, do som, do navegador, do piloto automático, tudo no volante. A versão R-Line tem o painel digital configurável e a central multimídia mais completa da linha Volkswagen. Como você percebe, ele é bastante generoso. Você tem aqui no painel o quadro de instrumentos digital configurável. Você escolhe a informação que você quer ter aqui na sua frente, isso é bem bacana. Os concorrentes dele, nenhum tem esse recurso. Ali ao lado a tela de 8 polegadas da central multimídia mais completa da linha Volks. Comando do ar digital também. Aliás, digital não, com regulagem... digital, pula isso. Os comandos do câmbio automático de 6 marchas. Aqui você vê o teto solar. Como eu falei, o vidro é bastante grande por fora, mas o vão por dentro não é tão grande. É pouca coisa maior do que um teto solar normal. Aqui você vê o acabamento em couro. Banco com regulagens manuais. O volante tem regulagem em altura e profundidade. No painel da porta você tem o comando de abertura da mala, travar e destravar as portas, comando do espelho, dos vidros de todos os vidros elétricos, enfim, tudo bastante à mão, como de costume na linha Volkswagen. No banco traseiro o espaço também é bastante generoso. Claro que o conforto máximo você vai ter para 2 passageiros, mas ele acomoda o terceiro sem muito aperto, porém sem tanto conforto para esse terceiro passageiro, já que o túnel central é bastante alto. Curiosamente, essa geração do Jetta perdeu os encostos de cabeça reguláveis. Só o encosto central que é regulável, os outros 2 são fixos, são costurados no encosto do banco. E infelizmente, o Jetta perdeu também a saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Enfim, é difícil até achar justificativa para essa economia da Volkswagen de tirar a saída de ar-condicionado aqui do banco traseiro. A geração anterior do Jetta tinha, o Virtus e o Polo tem, o Golf tem, pelo menos enquanto ele esteve à venda no Brasil, todas as versões do Golf tinham saída de ar no banco traseiro. E o Jetta, que é de uma categoria superior, inexplicavelmente perdeu. A impressão que dá é que tem até o lugar ali que era para ser a saída da ventilação traseira, mas ela foi suprimida. Uma outra coisa que o Jetta perdeu e que também não é muito justificável é a opção de mudança de marchas no volante. As borboletas ou pedal shift, como é o nome correto. Mais uma vez, as versões anteriores do Jetta tinham isso como opção, desde a versão Comfortline. O Virtus pode ter, o Gol pode ter, o Golf pode ter, o Polo e, inexplicavelmente, o Jetta só tem a opção dos pedal shift, das borboletas para mudança de marcha, na versão top de linha GLI.
que vem com a mesma mecânica do Golf GTI. Só que aí é carro para 150 mil reais. Vamos ver aqui o porta-malas. Que quem compra um sedã familiar também espera um bom espaço. E nesse ponto o Jetta não desaponta. São 510 litros, num vão bastante aproveitável, sem desníveis, enfim. Um porta-malas muito bom, com banco traseiro bipartido. Você destrava o banco por aqui, pode deitar só uma parte ou as duas do banco. Você tem a trava de segurança para destravar o porta-malas internamente. Caso você seja sequestrado e colocado na mala, você pode abrir a mala por dentro. Enfim, e os tradicionais braços aqui que não tem jeito. Todos os concorrentes têm e o Jetta também. Esse aqui, quando a gente abaixa, fecha o porta-malas, ele entra um pouco, mas ele fica bem relativamente rente ali a lateral, então não deve amassar tanto a bagagem. Mas o que interessa é que é um espaço muito bom, uma capacidade de 510 litros. Aqui na frente, o motor 1.4 turbo, que já está presente em outros modelos da linha Volkswagen, como na Tiguan, no T-Cross, já esteve no Golf, vai estar no Polo e no Virtus GTS. É um motor 1.4 de 150 cavalos e com 25 kg de torque, como eu já disse. Tanto a potência quanto o torque estão disponíveis numa faixa de rotação bastante interessante, que fazem com que o Jetta, assim como todos os outros modelos da linha Volkswagen que usam esse motor, tenha um bom desempenho e um consumo de combustível bastante. Bom, agora que a gente já apresentou o carro por fora, vamos dirigir um pouquinho o Jetta R-Line 250 TSI. Como eu falei, é um carro mais confortável, mais amigável, vamos dizer assim, mais macio que a versão anterior do Jetta. Mas nem por isso ele se tornou um carro sem graça, um carro mole. Tá? A posição de dirigir tem amplas regulagens, o banco regulável em altura, em inclinação, o volante em altura e profundidade. A visibilidade é muito boa, os espelhos têm um bom tamanho. O câmbio é automático de 6 marchas, com opção de trocas manuais no volante, não tem mais as borboletas. O câmbio é um automático. O câmbio é um automático de 6 marchas, com opção de trocas manuais na alavanca. Não tem mais a opção de trocas manuais no volante. Infelizmente, foi uma perda dessa geração do Jetta em relação ao anterior. Mas vamos lá, vamos dirigir um pouquinho o carro. Falei tanto que ele é um carro confortável, vamos tentar passar para vocês como é o Jetta rodando, funcionando. Vou logo de cara dar uma pequena arrancada aqui. O freio de mão dele é elétrico, não é mais por alavanca. Você pode ele tem a função start-stop, que eu acho muito irritante. Quando ele para no sinal, qualquer parada mais de 3, 4 segundos, ele desliga o motor. Mas tem a opção de desativar o start-stop, ele funciona normalmente. Para regiões muito quentes do país é um pouco complicado essa função, porque quando ele para, a ventilação continua, mas o compressor do ar-condicionado desliga. Então, consequentemente, o interior do carro vai esquentando. Mas para pequenas paradas e para locais não tão quentes, ele é um bom recurso para economia de combustível e para redução de poluição. Então vamos lá. Drive engatado na função normal. Ele tem a função Sport também, onde ele estica mais as marchas. Vamos lá. Dá para perceber que a arrancada do carro é boa. É um carro que
apesar de ser um motor, motor 1.4, cadê o motor 2.0 e tal, enfim, é um motor 1.4 turbo, com 150 cavalos, muito mais forte, mais econômico, com melhor desempenho do que o antigo 2.0 aspirado, que foi a versão que mais vendeu do Jetta anterior. Claro que não se compara à versão 2.0 TSI, que continua disponível no Jetta na versão GLI. Mas aqui a gente está falando da versão básica, da versão Comfort Line e da versão R-Line, que vem com esse motor. O silêncio é muito grande, você não tem grandes vibrações no interior do carro. É um carro macio, gostoso de dirigir, como eu já disse, com os comandos todos à mão. Ele com certeza, essa nova geração do Jetta ganhou alguns pontos em conforto em relação ao anterior. Eu acredito que essa tenha sido a principal intenção da Volkswagen ao mudar esses ajustes de suspensão e da dirigibilidade do carro. Mas, como eu falei, nem por isso ele ficou um carro mole e bobo de dirigir. Continua um carro muito na mão. O espaço interno é muito bom. Eu estou com o banco aqui na melhor posição para mim. Eu gosto do banco baixo, eu gosto de dirigir nessa posição baixa, mas as regulagens de altura são bastante amplas. Mesmo nessa posição tem uns 30 centímetros de espaço aqui no banco traseiro. Então, para quem vai no banco traseiro, eu acredito que o espaço aqui esteja muito tranquilo, tanto para as pernas quanto para a cabeça, já que a linha de teto dele não é tão descendente, não é tão caída. Enfim, é um carro muito, como eu já tinha dito, muito gostoso de dirigir. As sensações podem não ser esportivas como no Jetta anterior, mas o espaço interno é maior e o conforto com certeza é maior. O banco é bastante confortável, é um banco um pouco mais duro, com a espuma um pouco mais firme, como mais padrão na linha Volkswagen. Enfim, não é um banco mole, que tem como vantagem o que? Ele não cansa tanto o corpo em viagens longas. Então, se você pegar a estrada por 3, 4 horas, esse banco mais firme vai te deixar em melhores condições de continuar a viagem. Aqui o freio elétrico nessa teclazinha, e aqui, como eu disse, o painel é todo configurável. Você escolhe a informação que você quer que seja exibida ali na frente. Não só a informação que você quer que seja exibida, como a cor da instrumentação. Tudo isso você controla por aqui, pela central multimídia, que é no Jetta R-Line é a mais completa que a Volkswagen tem. E você percebe aqui a posição de dirigir, tudo à mão. O volante com uma boa pega, de um bom tamanho, direção elétrica bastante leve para manobra e precisa em velocidade. Então você tem ali a temperatura do motor, quantidade de combustível no tanque, velocidade mostrada ali em algarismo e no ponteiro, o velocímetro, a marcha que está engatada. Aqui embaixo um indicativo que eu vou ligar, botar o farol no automático, aí ele liga e muda, ele diminui um pouco a luminosidade, temperatura externa, a direção que a gente está indo, odômetro parcial, total. Aqui você tem inúmeras funções do computador de bordo, enfim. É um carro que, além da posição de dirigir muito agradável, te dá todas as informações
que você precisa, e talvez até mais do que você precisa para ter o controle completo do veículo. Esse painel digital, que é de série na versão R-Line, ele é uma verdadeira central de entretenimento. Você pode ficar horas aqui brincando, mudando as configurações, as cores, o que você quer que seja exibido na tela. É um carro que vai um pouco além de simplesmente entrar e dirigir. É um carro para você curtir os recursos que ele tem. Então, para quem gosta de carro, para quem gosta de dirigir, para quem gosta de se inteirar, de fazer parte aqui dessa experiência de condução, essa nova geração do Jetta é um prato cheio. É um carro que agrada muito, que tem muito a oferecer aos seus consumidores. Tem seus pecados, como eu disse. Cadê as borboletas de mudança de marcha daqui, que o anterior tinha? Cadê a saída de ar-condicionado do banco traseiro, dona Volkswagen? Que economia boba é essa? Mas eu diria que esses são os dois principais e talvez únicos pecados desse carro. Porque ele mantém uma pegada muito legal ao dirigir. Ele é um carro mais espaçoso, mais confortável, mais bem acabado em relação ao anterior, com uma plataforma mais rígida, mais segura. Todos os Jetta, desde a versão básica, vem com 6 airbags, airbag duplo dianteiro, airbag duplo no lateral no banco dianteiro e airbag de cortina dos dois lados. Isso é padrão na linha Jetta. Enfim, é um carro que, apesar de caro, como todos os sedãs dessa categoria hoje, a gente não pode dizer que nenhum é barato, mas é um carro que, apesar de caro, oferece muito prazer ao dirigir pro seu feliz comprador. É muito difícil dizer hoje qual é o melhor carro dessa categoria, até porque não é essa a minha função aqui. Tem gente que é apaixonado pelo Corolla e vai achar o Corolla o melhor carro do mundo. Tem os apaixonados pela linha Honda que não trocam o Civic por nenhum outro. E tem os fãs da Volkswagen, os que gostam do Jetta e que vão estar muito bem atendidos por essa geração. Mas eu digo que o Jetta, com essa mudança de geração ocorrida no ano passado, ele consegue fazer um meio termo entre os fãs do desempenho, da pegada esportiva do Civic e os que preferem o conforto quase absoluto do Corolla. Ele é um meio termo bem legal entre essas duas propostas dos sedãs médios no Brasil. Não vou dizer que ele é o melhor, mas certamente o Jetta, especialmente nessa versão R-Line, tem total condição de competir com o Jetta, principalmente nessa versão R-Line, tem total condição de competir com o Corolla, com o Civic, com o Cruze e com outros concorrentes que porventura ainda venham a ser lançados.